Sejam todos muito bem-vindos e convide pessoas para acompanharem também, esse estudo da Palavra de Deus. Amém? Convide pessoas, compartilhe o link desse estudo para que mais pessoas estejam unidas conosco, meditando na Palavra de Deus. O tema do estudo que Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesta noite é este: o que Deus espera de mim? Amém? O que Deus espera de mim? Amém, igreja? Oh, glórias a Deus. Vamos então meditar neste tema. Louvado seja Deus. Porque nós temos por hábito clamar a Deus sempre que nós precisamos de algo do Senhor. Sempre que nós esperamos receber algo do Senhor, a gente coloca diante dele, diante de Deus, as nossas causas e esperamos no Senhor. Aleluia. E isto é correto. É muito correto. Aleluia. Que você faça dessa forma, Glórias a Deus. Faça assim sempre. Coloque diante de Deus as tuas causas. Espere no Senhor. Aleluia. Isso é normal. Esperarmos receber de Deus, Aleluia, as bênçãos, aleluia, para as nossas vidas. Isso é muito normal. Mas, poucas vezes, a gente se coloca na posição de servo e pergunta a Deus o que Deus deseja receber de nós. Não é? Não vou falar do seja Deus. Glória a Deus. Poucas vezes a gente tem essa atitude de querer saber o que Deus quer receber de nós. Então que nós possamos meditar em tudo aquilo que nós podemos e que nós devemos fazer para agradar o nosso Deus e nos colocarmos diante dele dispostos a servi-lo. Glórias a Deus. A servi-lo de todo o nosso coração e entendimento. Dispostos a atender a nosso Deus em tudo aquilo que ele espera receber de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Então hoje eu quero trazer para nossa meditação esse tema. O que Deus espera de mim? Primeira coisa que eu quero abordar é a fé. Deus espera que eu tenha fé. Glória a Deus. É o primeiro item que nós vamos abordar. Deus espera que eu tenha fé. Ter fé é a primeira atitude que Deus espera que nós tenhamos, para que nós possamos agradá-lo. Assim disse o Senhor, aleluia, em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, diz assim na palavra de Deus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Essa palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém poderá agradar a Deus sem fé. Glórias a Deus. Porque a pessoa vai precisar ter fé para crer que Deus existe e para crer que Ele recompensa, aleluia, todos aqueles que têm o desejo de conhecê-lo cada vez mais. Aleluia. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa todos aqueles que o buscam. Glória a Deus. Então é preciso ter fé para agradar a Deus. É a primeira atitude que nós devemos ter. Louvado seja Deus. E quem tem fé, ele olha para as impossibilidades, Ele olha para aquelas situações que todo mundo fala: olha, isso aí não tem mais jeito, isso aí não tem mais como resolver. Quando isso acontece, ele olha para aquela situação e diz assim: esta é uma grande oportunidade para ver o meu Deus agir. Oh, glória! Aleluia! Então tenha fé em Deus. Tenha fé que não existe nada impossível para Deus. Oh, glórias a Deus! Nada é impossível para quem tem fé. Nada é impossível para quem tem fé e para quem acredita. Aleluia! Assim o Senhor Jesus, ele disse para um pai que chegou diante dele pedindo para que ele curasse o seu filho. Aquele pai, ele chegou diante de Jesus e ele chegou a dizer
pedindo para Jesus ajudá-lo na sua incredulidade. Olha só. Se nós estivermos assim também, sem fé, peça ao Senhor que Ele ajude, aleluia, a aumentar a sua fé. Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9, os versículos 23 e 24. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa passagem, esse pai, ele já vinha sofrendo com aquele filho há muito tempo. Glórias a Deus. E ele já tinha procurado de todas as formas resolver aquela situação, ele não conseguia. E um dia ele ouviu falar que Jesus estava ali naquela proximidade. E ele então pegou seu filho e foi levá-lo até onde estava Jesus. Mas quando ele chegou, Jesus não estava ali naquele momento. Havia apenas alguns dos discípulos. Jesus e 3 discípulos tinham ido até o monte. E ele pediu para que aqueles discípulos que estavam ali fizessem algo para expulsar aquele demônio. Ele diz: olha, esse meu filho, ele tem um espírito mudo. Esse espírito faz com que ele espume, faz ele ranger os dentes, e ele já está até definhando. Só que os discípulos não conseguiram expulsar. Não conseguiram expulsar. E quando chegou o Senhor Jesus, ele foi até Jesus, pedindo para que o Senhor Jesus curasse o seu filho. E ele falou para Jesus: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ele chegou para o Jesus falando dessa forma: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aleluia. Nós temos que ter realmente fé, né? Nós não podemos duvidar. Quando ele falou para Jesus dessa forma: se tu podes, é que ele não tinha certeza, aleluia, se Jesus poderia curar. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus, aleluia. É necessário que haja fé. Glória a Deus. E ele então disse para Jesus: eu creio, aleluia. E ele confessou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então, se você também estiver assim, aleluia, com dúvidas sobre aquilo que você está enfrentando, aleluia, sobre a solução daquilo que você está enfrentando, fala para o Senhor: me ajuda, aumenta a minha fé, que eu tenha essa certeza de que o Senhor vai agir, aleluia, a meu favor, nesta causa que eu coloquei diante de ti. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele disse para aquele espírito mudo, aleluia, era um espírito mudo e surdo. Jesus disse para ele: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aleluia. E naquele mesmo instante, glórias a Deus, aquele menino caiu, aleluia, e pareceu que estava morto, mas Jesus o ergueu pela mão, aleluia, e o levantou, e aquele espírito já havia saído daquele menino. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos que é necessário ter fé. É necessário ter fé. Aleluia. Amém, glória a Deus. É o que Deus espera, né? Que eu e você tenha fé. Porque ter fé é confiar que Deus irá trazer à existência aquilo que não existe. Ter fé é crer, aleluia, em Deus em toda e qualquer circunstância. Saber que nada é impossível para Ele. Glórias a Deus. Olha o que diz na palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. Então, fé é você ter a certeza daquilo que você ainda não está vendo.
mas você crê, aleluia, que há de acontecer, porque Deus já te deu essa certeza. Glórias a Deus. Nós vemos que muitos na Bíblia, aleluia, creram até mesmo contra a esperança, assim como Abraão. Abraão foi chamado por Deus e Deus disse para ele que ele iria para uma terra que ele nem sabia onde era. Glórias a Deus. Ele nem sabia onde era, mas pela fé ele obedeceu. Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. E ele já estava idoso e a sua esposa também. Glórias a Deus. Mas ele não teve dúvida no seu coração de que Deus era capaz de realizar aquilo. Glórias a Deus. Pela fé, nós vemos que Josué e os seus homens circundaram Jericó durante 7 dias. Porque Deus disse para que eles fizessem assim e aquelas muralhas cairiam. Aleluia! Eles não tinham visto, mas eles creram que aquilo ia acontecer. E eles obedeceram. E eles viram que realmente aconteceu. Então, ter fé é isso. Glórias a Deus. É crer que aquilo que Deus falou vai acontecer. Não ter dúvidas. Glórias a Deus. Porque você vai dar testemunho. Assim como esses que eu acabei de dar exemplo, né? Deram testemunho. Você vai dar testemunho do que Deus fez na tua vida. Porque você teve fé. Amém? Oh, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então Deus deseja que nós confiemos nele plenamente. Deus deseja que nós tenhamos essa certeza que ele é capaz de realizar tudo. Não existe nada impossível para ele. Ele é capaz de realizar grandes coisas em nossas vidas. E ele, aleluia, vai responder às nossas orações. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus 21, 22, e também em João, no capítulo 14, vamos ver o que Jesus disse. Em Mateus 21, 22, Jesus disse: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus. Então, quando você coloca diante de Deus aquilo, aleluia, que você está precisando com fé, a palavra de Deus diz que é preciso crer. Tudo aquilo que você pedir na oração, crendo, tenha certeza, aleluia, você vai receber. Aleluia. E o Senhor Jesus também disse em João 14, 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. Então tenha essa convicção, aleluia, que nada é impossível para Deus. Coloque diante dele a sua causa. Glória a Deus. Não deixa que o inimigo coloque na tua mente que você não vai conseguir. Quando se tem fé, nenhum dardo que o inimigo lance contra nós vai nos atingir. Nenhum dardo inflamado vai nos atingir. Glória a Deus. Então, se o inimigo tentar colocar na tua mente que aquele negócio que você está esperando não vai acontecer, se ele tentar colocar na tua mente que você não vai conseguir a tua cura, que você não vai conseguir receber aquilo que tu pediste a Deus, aleluia, não deixe que isso te atinja. Tenha fé, aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor, Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não permita, aleluia, que o maligno faça você desanimar, faça você não acreditar naquilo que Deus te falou. Glória a Deus. Portanto, Deus espera que nós tenhamos fé. Amém? O que Deus espera de mim? Deus espera que eu tenha fé. Glória a Deus. Deus também espera que eu tenha o amor. Deus espera que eu tenha o amor. O amor, ele é o sentimento que nos aproxima de Deus. Porque Deus é amor. Em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, nós lemos: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glórias a Deus. Aleluia. Então, se nós dissermos que conhecemos o nosso Deus,
é necessário então que nós tenhamos o amor. É necessário que nós tenhamos o amor. Deus é amor. Glórias a Deus. Quando você nasce de novo, quando você confessa o Senhor Jesus como teu Salvador, você é batizado e você permite que o Espírito Santo venha agir na tua vida, o primeiro fruto que vai acontecer é o amor. O primeiro fruto do Espírito Santo que vai acontecer na tua vida é o amor. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele revelou que toda a lei, sabe os mandamentos que Deus deu? Pois é, toda a lei de Deus está baseada no amor. Jesus, Ele falou em Mateus 22, do 37 ao 40, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Glória a Deus. Então, o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Você precisa demonstrar o teu amor a Deus. Glória a Deus. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus, Ele disse que toda a lei está baseada no amor. O amor a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos. Toda a lei está baseada no amor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nós louvamos o nome do Senhor em tudo. Em tudo. A palavra de Deus diz que em tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para louvar o nome de Deus. Então nós temos que louvar a Deus em tudo. Nós temos que louvar a Deus nas nossas atitudes. Nós temos que louvar a Deus com a nossa adoração, com a nossa comunhão. Nós temos que louvar a Deus com a nossa obediência à sua palavra. Glórias a Deus. Quando nós agimos assim, então nós estamos demonstrando que temos amor ao nosso Deus, que nós amamos o nosso Deus, assim como Ele determinou. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. É necessário então que nós demonstremos o nosso amor a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, João 14, 15 e também o 15, 10. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O Senhor Jesus, Ele estava dizendo que se nós dissermos que amamos a Deus, é necessário então obedecê-lo. Obedecer a Deus. Glórias a Deus. E Ele diz, assim como Ele, o Senhor Jesus, era obediente a Deus, guardava tudo aquilo que Deus determinava, todos os mandamentos, Ele tinha prazer em cumprir. Aleluia. E por isso Ele estava sempre então no amor de Deus. Nós também temos que estar assim, né? Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Temos que também obedecer ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E da mesma forma, as nossas atitudes e os nossos sentimentos precisam demonstrar que nós temos amor ao próximo, né? Nós também temos que ter atitudes e sentimentos que demonstrem o nosso amor ao próximo. Vamos ver a palavra de Deus, 1 João, capítulo 2, os versículos 9 e 10, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então uma pessoa não pode dizer que ama, que está na luz, né? Que ama Deus, que é servo, que é obediente, mas tem ira no seu coração contra o seu irmão ou contra qualquer pessoa que seja, né? Isso não faz sentido. A palavra de Deus, ela até diz, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus, que nós não vemos,
né? Nós não vemos. Se nós não conseguimos amar a pessoa que está do nosso lado e que nós estamos vendo. Não é isso? Então, é necessário que haja o amor. Glórias a Deus. Aquele que ama ao seu irmão, ele então está na luz de Deus. Glórias a Deus. Ele está na luz de Deus. Ele está no caminho onde ele não há de tropeçar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E olha, não só amar aquelas pessoas que estão do teu lado, né? Amar os teus irmãos, né? Amar as pessoas que convivem com você. Nós temos que ter o nosso amor para todas as pessoas, até para pessoas que nós não conhecemos, até para pessoas que nós não conhecemos. Nós lemos na palavra de Deus que havia um samaritano que ele viu uma pessoa que havia sido espancada, né, por salteadores. Aquela pessoa estava ali no meio da estrada. Ele não conhecia aquela pessoa. Mas ele teve compaixão. E ele pegou aquela pessoa, levou aquela pessoa até um local onde ela poderia repousar. Ali ele cuidou dela, atou as feridas, colocou azeite, né, e vinho para aliviar o sofrimento daquela pessoa sobre aquelas feridas. E falou para o hospedeiro cuidar daquela pessoa e pagou para o hospedeiro. E falou, olha, se isso não for suficiente, quando eu voltar, eu te darei o restante. Aleluia. Essa pessoa, que era um samaritano, foi uma parábola que Jesus contou. Mas nessa mesma parábola, Jesus disse que havia outras duas pessoas que passaram por aquele homem e nada fizeram. Só que essas duas pessoas eram um sacerdote e um levita. Jesus estava dizendo que nós não podemos viver de religiosidade. Jesus estava dizendo que nós não podemos dizer, né, que somos servos, mas não ter compaixão, não ter amor em nós. Glórias a Deus. Nós temos que praticar o amor, né? Louvado seja Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. Então, Deus espera que eu tenha amor. Amém? Glória a Deus. Então nós já meditamos que Deus espera de nós fé, Deus espera de nós que tenhamos amor, que Deus também espera de nós que tenhamos o perdão. Deus espera que eu tenha o perdão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus nos chama para demonstrar perdão para todas as pessoas, assim como Ele nos perdoa. Em Marcos 11, versículo 25, diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Olha como isso é sério, né? Quando você está levando a Deus as suas petições, quando você está falando com Deus nas suas orações. Aleluia. A palavra de Deus diz que se naquele momento você lembrar que no teu coração existe mágoa contra alguém, você precisa liberar o perdão. Você precisa perdoar. Glória a Deus. Porque senão, você não vai receber o perdão de Deus. Então isso é muito sério, né? Que nós liberemos o perdão. Deus espera que nós tenhamos o perdão. Aleluia. Deus espera que nós perdoemos aquelas pessoas que nos ofendem, né? Mostrando para elas a mesma misericórdia que nós recebemos de Deus. A mesma misericórdia com que nós somos agraciados por Deus. Aleluia. E o nosso Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar dessa forma. Lá em Mateus, capítulo 6, versículos 12 e 14, Jesus nos ensinou a orar dizendo assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aleluia. Glórias a Deus. Então é necessário
que haja um coração perdoador. Aleluia. É necessário que você não guarde mágoa no seu coração, porque isso vai fazer mal para você, muito mais do que para a pessoa a quem você poderia estar com ressentimento. Aleluia. Isso vai fazer mal para você. Aleluia. O perdão, então, ele nos libera, ele nos liberta do peso do ressentimento. E ele nos capacita a ter uma vida em harmonia e amor. Aleluia. Glória a Deus. Quando você libera o perdão, você se sente leve. Aleluia. Você sente que aquela carga que estava sobre você foi largada, não está mais contigo. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, e o versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então a palavra está dizendo para que nós tenhamos o cuidado, para que não estejamos sem a graça de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Então entenda como isso é sério, né? Aleluia. Você quer receber graça de Deus? Você quer receber o perdão de Deus? Então você precisa liberar o perdão. Aleluia. E se você não liberar o perdão, sabe o que vai acontecer? Você vai ver nascer em você a raiz de amargura. Aquilo vai brotar. Aquilo vai deixar você triste. Aquilo vai deixar você irritado. Aquilo vai te fazer mal. E aquilo vai acabar contaminando as pessoas que estão ao teu lado. Então isso é muito sério. É muito sério. Aleluia. É necessário então liberar o perdão. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele também disse em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então perdoe sempre. Perdoe sempre. Não aponte o dedo para ninguém. Sabe, você já percebeu? Quando você aponta o dedo para alguém, você tem um dedo apontado para a pessoa, mas os outros dedos estão apontados para você. Não é? Então, seja misericordioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, Deus espera que eu tenha o perdão. E Deus também espera que eu seja humilde. Deus espera que eu seja humilde. Aleluia. A humildade é o oposto do orgulho. Ser humilde significa ter uma atitude mental que não vai permitir que nós sejamos levados pela arrogância e pela soberba. Nós não vamos ter esses sentimentos de arrogância e soberba se nós formos humildes. E os humildes, eles recebem a graça de Deus. Olha como isso é importante. Aleluia. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 10, diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Glória a Deus. Então Deus, Ele não quer que nós tenhamos sentimentos de orgulho. Deus quer que nós sejamos humildes. Aleluia. E quando nós somos humildes, nós somos agraciados por Ele. Nós recebemos a graça de Deus. Por isso, então, no versículo 10 diz: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos ser humildes. Deus espera que eu seja e você seja humilde. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele também nos orientou a aprendermos com Ele, a sermos humildes. E Ele garantiu que os humildes serão exaltados. Aleluia. Vamos ver então Mateus 11, 29 e o 23, 12. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Glórias a Deus. Jesus disse, aleluia,
que se nós aprendermos com Ele a sermos assim, mansos e humildes, nós encontraremos descanso para a nossa alma. Glórias a Deus. Então seja humilde. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Jesus também disse que quem a si mesmo se exaltar, essa pessoa será humilhada. E quem a si mesmo se humilhar, então será exaltado por Deus. Oh, glórias a Deus. Amém. Então, aleluia. Nós precisamos então sermos humildes. Deus quer, Deus espera que eu seja uma pessoa humilde. Glórias a Deus. E aquele que é humilde, ele então reconhece que ele é dependente de Deus. Ele reconhece e ele sabe que tudo que ele tem vem do Senhor. Por isso que ele não tem sentimento de arrogância, sentimento de soberba, porque ele reconhece isso, que ele não tem nada. Tudo vem de Deus, tudo é de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ver a palavra de Deus. 1 Crônicas 29 e o versículo 14. Davi disse assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Aleluia. Davi, ele tinha a intenção de arrecadar todo o material que era necessário para a construção do templo do Senhor. Ele sabia que não seria ele, Deus já tinha revelado que não seria ele que iria construir o templo, seria o seu filho, Salomão. Mas ele queria já deixar tudo pronto, né, para que o templo pudesse ser construído. E ele começou a pedir para as pessoas que trouxessem ofertas para a construção do templo. E as pessoas tiveram tanta alegria de atender a esse pedido, que trouxeram além daquilo que era esperado. Glórias a Deus. E Davi então começou a agradecer a Deus. E nessa passagem ele falou: quem sou eu? E ele era o rei. E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar tantas coisas assim. Então ele reconheceu que tudo aquilo que foi trazido, na verdade, Deus havia dado. Glórias a Deus para eles. Então é assim, você recebe, aleluia, tudo que você tem das mãos de Deus. Então não tenha orgulho, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Seja humilde. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então Deus, Ele quer habitar com os humildes. Deus quer habitar com os humildes. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus quer dar a eles um novo ânimo. Deus quer dar a eles um novo ânimo. Aleluia. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aleluia. Deus estava aqui falando através do profeta Isaías que Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele habita no alto e sublime. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Ele vive para sempre. Glórias a Deus. Então Deus, aleluia, Ele é o Todo-Poderoso. E mesmo assim, Ele habita em nós, através do seu Espírito Santo. Glórias a Deus. Ele habita naquele que é contrito e humilde de espírito. Glórias a Deus. Para aquele que tem o desejo de servir ao Senhor com humildade. Essa pessoa, ela vai receber um novo ânimo do Senhor. Glórias a Deus. E conforto para o seu coração. Aleluia. Então, nós vemos que Deus, Ele quer habitar com aqueles que são humildes, né? Então nós vimos nessa passagem que Deus quer que nós sejamos humildes, que nós sigamos o exemplo do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele deu várias demonstrações de humildade, né? Como por exemplo, Ele
tinha uma tensão com pessoas que eram desprezadas, que eram rejeitadas pela sociedade. Aleluia. Ele ia até elas, aleluia, porque ele tinha o desejo de ouvi-las. Glórias a Deus. Na sua humildade. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós vemos que humildade não significa complexo de inferioridade. Não é isso. Humildade é uma atitude sincera que não vai dar lugar para arrogância, para soberba e para autossuficiência, né? Que a pessoa humilde, ela reconhece a sua dependência de Deus, aleluia, e ela reconhece, aleluia, que Deus vai habitar, aleluia, com ela, se ela for uma pessoa humilde de coração, aleluia, e ela vai receber paz, assim como o Senhor Jesus disse, descanso para a sua alma. Então, Deus espera que eu seja humilde. Deus espera que você seja humilde. Glória a Deus. O que Deus espera de mim? Deus espera que eu tenha temor a Ele. Deus espera que eu tenha temor a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 111, 10 e também em Provérbios 9, 10, nós lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glórias a Deus. Então nós vemos tanto o salmista quanto Salomão dando essa afirmação, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Porque sem o temor a Deus vai faltar uma coisa muito importante, uma coluna básica para a nossa vida e para a nossa felicidade, que é o relacionamento e a comunhão plena com Deus. Então, se não houver o temor a Deus, vai faltar relacionamento e vai faltar comunhão com Deus. Vamos ver a palavra do Senhor. Salmos 25, versículos 12 e 14. Aleluia. Que diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Glória a Deus. Então, olha só, quando você tem temor a Deus, você vai receber a direção de Deus para a sua vida. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Glórias a Deus. Então, se você quer ter intimidade com Deus, é necessário que você tenha temor a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vemos que para você ter comunhão, um relacionamento com Deus, é necessário o temor ao Deus. Mas temor não é ter medo. Entende isso, né? O temor a Deus não significa ter medo de Deus. O que quer dizer o temor? Temor, ele quer dizer ter reverência e respeito a Deus. Isso é temor a Deus. E quando a gente tem reverência e respeito a Deus, nós vamos ter o desejo também de servi-lo. Aleluia. Nós vamos ter o desejo de ter uma vida de oração, né? Para ter mais comunhão com Deus. Nós vamos ter o desejo de conhecê-lo através da sua palavra, para conhecermos a sua vontade, para fazermos aquilo que é da vontade dele. Nós vamos ter o desejo de adorar a Ele. Aleluia. Nós vamos ter o desejo de levar ao Senhor os hinos de adoração. Aleluia. Nós vamos ter o desejo de adorá-lo com as nossas atitudes. Nós vamos ter o desejo de obedecer a Ele e de rejeitar tudo aquilo que Deus rejeita. Então, isso é reverência e respeito a Deus. Separei aqui alguns versículos para que nós estejamos meditando. Vamos colocar então eles para a nossa meditação. Começando com Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8, 13, que diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Glórias a Deus. Aleluia. Não confia na sua inteligência, na sua sabedoria. Confia em Deus. Faz aquilo que Ele te ordena. Aleluia. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, né? Então, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, isso não pode fazer parte da nossa vida.
Glória a Deus. Né? Se nós tememos a Deus, esses sentimentos e atitudes não podem fazer parte da nossa vida. Oh, glórias a Deus. Salmo 145, 18 e 19 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Glórias a Deus. Então, quando você invoca ao Senhor, quando você está orando ao Senhor, levando a Ele o seu clamor, aleluia, e você tem temor de Deus, aleluia, no seu coração, nas suas atitudes, o Senhor Ele vai ouvir o teu clamor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eclesiastes 12, 13 diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim o importante teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aleluia. Salomão, ele encerrou o livro de Eclesiastes com esse versículo, dizendo que de tudo aquilo que a gente já ouviu, a coisa mais importante teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Aleluia. E ele diz que isso é o nosso dever, dever de todo aquele que ele chama de filho. Né? Glórias a Deus. É o dever de todo aquele, aleluia, que é chamado de filho de Deus. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos que Deus espera que eu tenha temor. Temor a Deus, temor a Ele. Amém? O que mais que Deus espera de mim? Deus espera que eu seja grato. Deus espera que eu seja grato. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Porque quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo que Deus, Ele tem sido muito bom conosco. Nós estamos reconhecendo que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, mesmo diante de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia, o Senhor tem operado grandes maravilhas, aleluia, nas nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus tem feito maravilhas na minha e na tua vida, aleluia. Salmo 136, versículos 3 e 4, nós lemos: rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Então seja grato ao Senhor dos senhores. A Deus, seja grato a Ele. Oh, glórias a Deus. Olha quanta coisa Ele já fez na tua vida. Aleluia. Olha quantas bênçãos você já recebeu. Aleluia. Olha a graça dele, a misericórdia dele na tua vida. Todas as vezes que você já errou e ele te perdoou. Oh, glórias a Deus. E ele continua te abençoando todos os dias. Aleluia. Então seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Quando agradecemos a Deus e reconhecemos o que Ele já fez por nós, nós estamos declarando para todas as pessoas que estão ao nosso redor que o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa paz não vem daquilo que nós temos, aleluia, não vem daquilo que Deus já nos deu, mas sim do fato de que nós conhecemos um Deus especial e zeloso. Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus. Isaías 64, 4, aleluia, nós lemos assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, aleluia. Nunca se viu um Deus assim, oh glórias, que trabalha para você, que faz aquilo que você tem clamado a Ele, que te livra, que provê as tuas necessidades, aleluia, que te abençoa em tudo, oh glórias, aleluia. Seja grato a Deus, seja grato ao Senhor. Em Salmos 100, versículos 2 e 4, diz assim: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Glórias a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Então tenha gratidão a Deus, tenha gratidão ao Senhor.
Sabe, quando nós passamos por situações difíceis, e todos nós passamos por situações difíceis, né? Mas nós temos fé no nosso Deus e olhamos para tudo aquilo que Ele já fez por nós, aleluia, a gente deixa a tristeza e nosso coração se enche de alegria, ainda nas dificuldades. Glórias a Deus. Quando você estiver diante do Senhor, mostre que você confia nele, alegrando-se, louvando a Ele, cantando, independente da situação, aleluia, levando um hino de louvor e gratidão a Ele. Glórias a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. Então seja grato a esse Deus especial e zeloso que nós servimos. Oh, glórias a Deus. Quando você agradece, você ativa o milagre da multiplicação em todas as áreas da sua vida. Oh, aleluia! Quando você é grato a Deus, você vê a providência de Deus, aleluia, acontecendo na tua vida. Oh, aleluia! João, capítulo 6 e o versículo 11, nós vemos essa passagem dizendo assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Aleluia! Olha que maravilha, né? Aleluia! Que foi esse milagre da multiplicação. Aleluia! Disseram para Jesus que havia ali uma multidão e eles não tinham como alimentá-los. Aleluia! Glória a Deus! Mas também falaram para ele, ele perguntou, né, o que havia ali de alimento. E falaram para ele: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. E ainda falaram assim para ele: mas o que é isso diante de tanta gente? Aleluia. Jesus então disse para que eles se assentassem. Aleluia. Eles se assentaram e Jesus então tomou aqueles pães e aqueles peixes. O que ele fez? Ergueu aos céus e deu graças. Agradeceu a Deus por aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. E nós vimos, aleluia, que houve uma multiplicação daquele alimento que foi suficiente para alimentar toda aquela multidão, e ainda recolheram 12 cestos. 12 cestos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Com aquilo que sobrou. Aleluia. Então, quando você é grato a Deus, você vê o milagre da multiplicação acontecer na tua vida. Então, sejamos gratos. Aleluia. Sejamos gratos a Deus. Vamos ver também Colossenses capítulo 3 e o versículo 15, que diz assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aleluia, glória a Deus. Então tenha essa paz, aleluia, de Deus em você, que domine o vosso coração. Sabe quando a paz domina o nosso coração? Quando nós confiamos no Senhor. Aleluia. E sede agradecidos. Aleluia. Você vai ver então, aleluia, a providência de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo e Poderoso. Então vamos para a conclusão do estudo. O que Deus espera de mim? Glória a Deus. Em nosso propósito de louvar e de agradar a Deus, que nós então demonstremos essas atitudes que hoje nós mencionamos. Aleluia. Atitudes que Ele espera receber de nós. Que nós tenhamos a fé, o amor, o perdão, a humildade, o temor e a gratidão a Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Que nós possamos responder, né, a isso que Deus espera de nós. Possamos responder a essa expectativa de Deus a nosso respeito com uma disposição sincera de obedecer e de seguir a sua vontade. Que nós tenhamos então essa disposição, esse desejo de obedecer e de seguir, aleluia, a vontade de Deus. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36, nós vemos assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa. Então persevera, persevera. Glórias a Deus. Essas atitudes que hoje nós mencionamos aqui, a fé, o amor, o perdão, a humildade, o temor, a gratidão, né? São atitudes que nós temos que ter em nossos corações todos os dias, em nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida todo dia. Persevera nisso. Glórias a Deus. E você vai ver que você vai alcançar a promessa de Deus para a tua vida. Amém, igreja? Então que a nossa vida seja um testemunho vivo do amor e da graça de Deus para a honra e glória do seu santo nome. Oh, glória a Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero então agradecer a todos que estiveram conosco nesse estudo, que participaram, que puderam meditar conosco nesse estudo. E também aqueles que hão de futuramente também acompanhar e meditar, né? Aleluia. Quero orar por vocês e também agradecer a Deus por esse estudo da sua palavra. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por o estudo da tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar todos aqueles, Pai, que acompanharam esse estudo, aqueles que irão acompanhar. Oh Deus, que nós tenhamos, Senhor, aleluia, tudo aquilo que hoje o Senhor nos revelou em nossos corações, a fé, o amor, a humildade, o perdão, oh Deus Santo e Poderoso, que nós tenhamos, Senhor, o temor a Ti, Senhor, oh Deus Santo e Poderoso, que nós tenhamos, Senhor, gratidão, Senhor, em nossos corações. Nos ajuda, Pai, a estarmos sempre diante de Ti, de forma que o Senhor se agrade de nós. Ah, Deus Santo e Poderoso, nos usa também, Senhor, para levar essa mensagem para todas as pessoas, Pai, para que elas também estejam fazendo aquilo que o Senhor espera de todos, Pai. Ah, Santo Deus, oh Pai querido, muito obrigado, Senhor, abençoa poderosamente, Senhor, a todo o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.